E a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, esteja com vocês. Que Deus te abençoe muito, mais um dia de reflexão sobre a palavra de Deus. E a gente aprende muito. Aprende a gente que prepara e aprende vocês que ouvem. Né? Obrigado por você que tem assistido às nossas pregações. Que eu desejo que ela tenha contribuído para a sua vida pessoal, sua vida espiritual. E parabéns, aniversariantes. Que Deus dê muitos anos de vida para você. No final estaremos fazendo uma oração para todos. A Bíblia diz assim: pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dele e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Todo louvor seja a Deus. Que Deus cresça, que nós diminuímos. Tudo que fizermos deve ser para a honra de Deus. Então todo louvor, tudo que existe, é Ele que fez, Ele que merece toda a glória. Levaram para Jesus um homem endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que pôde falar e ver. Todo o povo ficou admirado e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: Jesus expulsa demônios somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Essa declaração dos fariseus deixou Jesus muito irritado. Então Jesus vai dar uma resposta aos fariseus sobre esta declaração, sobre a sua declaração. Isso vai estar lá em Mateus 12, de 22 a 37. Nós dividimos essa resposta de Jesus em várias partes, por questão de tempo. A gente fez um punhado de pregações sobre essa resposta de Jesus. Hoje iremos falar da última parte da resposta de Jesus. Em Mateus, aí já acabou esse diálogo de Jesus, não, essa resposta de Jesus para os fariseus, a respeito deles falar que Jesus expulsava demônio por meio de Beelzebul. Lê o texto para mim, Mateus 2. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Mateus 12, 36 e 37. Amém. Jesus disse que nós seremos julgados pelas nossas palavras, ou pelas palavras que dissermos. Ou você é absolvido ou condenado. Né? Condenado, ou a Bíblia fala justificado. Justificar quer dizer considerado como justo. Perguntamos: por que seremos julgados pelas nossas palavras? A palavra tem tanta força assim, ser julgado, sentar lá. Não, imagina, a pessoa vai ser julgada, senta lá, é o juiz, júri, tudo. Por que vai ser julgado? Pelo que você fez? Não, pelo que você falou. Né? Tiago vai falar sobre as palavras, é muito bom. Mas a gente nem vai julgar, o assunto é outro. O nosso tema é o julgamento pelas palavras. Amém? Palavra ociosa, lê para mim. Mateus. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, Mateus 12, 32a. Então, todas as palavras ociosas que os homens disseram. O que é uma palavra ociosa? Uma palavra inútil, ocioso. Não produz edificação, não ajuda em nada. Às vezes até uma conversa assim informal, fazer graça, serve para alguma coisa, né? A gente ri, descontrai, faz amizade, mas tem conversa que não resolve nada. Não traz vantagem nenhuma. Palavras falsas, palavras prejudiciais para ferir, bullying, assédio moral. Um dia foi fazer uma reunião, o sujeito foi convidado, e ele começou a chamar todo mundo de carrapato, de parasita. Falou: que isso? E esse mesmo sujeito foi um processo contra ele como assédio moral. Quer dizer, as palavras dele eram ruins.
bullying, ou orelhudo, ou narigudo, ou caolho, algum defeito que a pessoa tem, e a pessoa usa palavras para quê? Para ofender. Às vezes tem dificuldade em aprender. Teve uma pessoa que teve dificuldade para aprender, a professora pôs ele na frente e pôs o título dele de burro. Isso são palavras agressivas. Então a gente está cheio de coisas ruins. Um falso testemunho, falar, o fulano fez isso e não fez nada, é mentira. Palavras para desonrar a Deus. Deus não existe. Eu escuto muito, gente. Deus não existe, Deus não sei o quê. Resumindo, uma pessoa de prosa ruim. É gíria, né? Prosa ruim. Eu conheci uma pessoa que ela era tão conversa desagradável que o outro chamava ele de prosa ruim. Quando ele chegava no ambiente de trabalho, o colega dizia: o prosa ruim está chegando aí. Só tem conversa desagradável para falar o defeito dos outros, para ofender os outros, entregar os outros. Não é. Nós vamos ser julgados por isso. Há pessoas que dizem que tem amizade pela gente, mas as brincadeiras deles só te ofender, só te agredir, chamar você de bobo, ele é insuportável, o que você está fazendo com ele? Isso é brincadeira. A pessoa vai lá dar um tapa nas costas do sujeito no horário de almoço, ou está dentro do ônibus dormindo. Isso é falta de respeito. São palavras agressivas e são palavras que nós seremos julgados por elas. Eu vou ver isso no decorrer da homilia da nossa pregação. Origem da palavra ociosa. De onde surgem as palavras ociosas? Por que as pessoas falam? Nós falamos muitas vezes palavras ociosas. Lê Mateus 15 para mim. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 15, 19. O coração é o que pensamos, é o que somos, é o nosso caráter. O coração é a nascente de um riacho. Então, quando a Bíblia fala coração do homem, está falando do que a pessoa é, a sua mente, o que ele pensa. Então, ela usa essa palavra coração. Então, o coração é o caráter da pessoa. O coração é como a nascente de um riacho. Está ali, a água vai surgir dali, da nascente. Né? Se a nascente de um riacho é de águas amargas, todo o percurso do riacho é de águas amargas, ou salobra. Então, se dentro de nós, que é a nascente, como o coração fosse a nascente, é amargo por dentro de nós, é de rancor, é de ódio, é de inimizade, então isso aí é a nascente. Então, as palavras são um riacho, então vai sair coisa ruim. Não tem como. A nascente tem águas amargas, salobra, as palavras serão ruins. Se o coração é ruim, as palavras são ruins. Se o coração é bom, as palavras são boas. Se oramos, Senhor, dê amor para nós, para que a nossa palavra seja temperada com sal. A Bíblia diz. Eu não pus aqui, mas está na referência. Temperada, seja uma resposta mais branda. A voz branda acalma o furor. Mais amor, palavras que não ferem. A gente tem que observar isso. Que palavra é uma coisa muito séria. Então, e Jesus vai dizer assim: pelo fruto se conhece a árvore. Se a árvore é ruim, o fruto vai ser ruim. O que é a árvore? O coração, a mente da pessoa. Não é isso? Do bom tesouro tira coisa boa, do mau tesouro tira coisa ruim. O que é o tesouro? É o coração. Se abrir o tesouro lá, vai ter muita coisa boa ou ruim. E as palavras vão refletir isso. Né? E Jesus diz assim também: como vocês são maus, sendo maus, vão falar coisas boas? Lógico que não. Se vocês fossem boas pessoas, como Jesus fala para os fariseus, vocês vão falar coisas boas. Mas como eu vou cobrar isso de vocês? O próprio Jesus vai falar aí dentro desse texto mesmo, de Mateus 12. E nós seremos julgados por essas palavras que nós falamos, ou boas ou ruins. Aqui no caso são palavras ruins, né? Nós estamos focando mais, que é as palavras dos fariseus. Lê Mateus 12. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Mateus 12, 36, 37.
o apóstolo Paulo confirma as palavras de Jesus. Jesus falou isso, não é? O que Jesus falou? Ó, por tuas palavras você será condenado ou absolvido, ou justificado, ou mesmo que absolvido. E nós vamos ter que dar conta diante do juiz pelas palavras que nós fizemos. Irmãos, a palavra, irmãos e irmãs, né? A palavra, ela tem muita força. Por que Jesus fala que nós vamos ser justificados pelas palavras? Porque a palavra, você pode levantar alguém como você pode derrubar alguém. Quantas vezes você está desanimado, fazendo uma prova, fazendo alguma coisa que não dá certo, e a pessoa assim, calma, você sempre venceu, você vai vencer dessa vez. Você tem um ânimo. E muitas vezes a pessoa chega, larga disso, nunca deu certo, vai dar certo, larga, desiste disso. O que você vai fazer? Você já está desanimada? Você vai desistir. Então as palavras, elas não são só simplesmente palavras, são uma influência muito grande na outra pessoa, de salvar ou de matar. Lê para mim as palavras que o apóstolo Paulo falou, que confirma o que Jesus disse, 2 Coríntios. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 1 Coríntios 5:10. Todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo no dia do juízo final. Todos nós vamos comparecer. Para sermos julgados segundo o que estivermos feito por meio do corpo. E quando nós estivermos aqui na vida, que nós temos corpo, o que nós fizemos aqui na terra, ou bem ou mal, nós vamos ser julgados por isso. Seremos julgados pelo que estivermos feito em nossa vida aqui na terra. Seremos julgados pelas nossas ações, pelas nossas obras. Romanos capítulo 2, versículo de 5 a 11, vai falar que nós seremos julgados pelas nossas obras. As nossas obras vai dizer o que nós somos. E seremos julgados também pelas nossas palavras. Nós vamos ser julgados por duas coisas. Olha, a palavra está no mesmo nível das ações. Você viu que é importante essa palavra. Nós seremos julgados pelo que fizemos e pelo que falamos também. Está lá em Mateus 12, 36 e 37 que a gente leu. Resumindo, nós seremos julgados pelo que somos. As palavras apenas refletem o que somos, ou as ações também. Então nós vamos julgar pela palavra? Não. Vai julgar pela palavra, porque a palavra vai declarar o que você é. Você não tem piedade de ninguém, você só fala em que tem que matar, que tem que cortar o pescoço, sangrar. São palavras ruins, nós vamos ser justificados por isso. Nós vamos ser justificados toda vez que nós estamos gargalhados e falando bem feito por alguém que estava no caminho errado e morreu. E Jesus fala assim, você não tinha um bom coração. Mas como? As suas palavras. Quando alguém morreu, a mãe estava sofrendo lá, e você diz, bem feito, menos um CPF. Cuidado quando a gente fala, a gente precisa ter esse cuidado. Tem que matar mesmo, sendo que Jesus veio para salvar, Jesus veio para trazer esperança, Jesus veio para trazer consolo, e nós temos que ser seguidores de Cristo e agimos como Cristo, e nós achamos como cristão, vestimos a carapuça de cristão, e temos palavras horríveis, está doente porque entrou no vício, aí isso é atitude de cristão. Não, está doente, vamos orar, vamos tomar um remédio, vamos no médico, vamos ver, vamos resolver. Não é de conforto, não é de levantar as pessoas, é de derrubar. São palavras, e nós vamos ser julgados com essa palavra, cuidado. Eu falo para mim também. Então as palavras refletem que nós somos, e nós somos julgados por nós somos. Nicodemos, príncipe dos judeus, foi encontrar com Jesus à noite, e Jesus lhe disse, olha o que Jesus disse para Nicodemos, lê João para mim. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que,
Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Amém. É necessário nascer de novo, senão não vai ver o reino de Deus. Para nascermos de novo, é necessário crer em Jesus e termos a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Romanos 5:9 e João 16, de 7 a 11. Então, nós crendo em Jesus, automaticamente nós temos o Espírito Santo em nós, e é como nascemos de novo. Jesus vai falar lá para a mulher samaritana, né? Rios de água, de rios fluirão em vocês. É a ação do Espírito Santo, a água que eu lhe der. Então, nós precisamos disso, de uma ação de Deus, não para o nosso próprio mérito. Ao nascermos de novo, seremos novas criaturas. Está lá em 2 Coríntios 5,17 e Gálatas 6,15. O que é nova criatura? Uma nova pessoa. E seremos salvos. E deixaremos de falar palavras ociosas. Porque nós nascemos de novo, nós somos outra pessoa. Nós somos nova criatura. Palavras más para desonrar a Deus e ferir ao próximo. Nós não falamos. Então, muitas vezes nós declaramos, quando as nossas palavras são más, nós estamos declarando que nós não somos verdadeiros cristãos, que nós não nascemos de novo, que nós não somos nova criatura. Isso aí serve para tudo. Se você vai levar uma palavra de conforto para uma pessoa e a fé dela, a questão teológica dela é diferente da sua, para que ofender? Ah, eu tenho fé nisso. Tudo bem. Quer discutir isso um dia? Não vou discutir, não. Mas aceite Jesus, Jesus te ama. Pronto. Nós temos que aprender a respeitar, não levar palavras de horror, de ódio. Um dia uma pessoa falou assim, uma categoria da sociedade, o Brasil é o que mais mata no mundo. E falou para um religioso, e você está contribuindo para isso, você está disseminando ódio contra esse tipo de gente. Sabe o que ele respondeu? Eu pensei que ele ia pedir, realmente eu preciso refletir isso, não. Ele falou assim, morrer é natural, morre todo mundo. Às vezes nós, cristãos, bonzinhos, tem a áurea aqui, estamos promovendo a morte, agredindo as pessoas, falando palavras pesadíssimas. Em nome de Deus, palavras ociosas, palavras más, palavras caluniosas, palavras de blasfêmia, de ódio, de rancor. Cuidado, o próprio Jesus diz que nós comparecemos diante do tribunal de cruz e daremos conta dessas palavras de ódio, de falta de amor. Precisamos nascer de novo, ser uma nova criatura. Lê a conclusão, por favor. A pessoa é julgada pelas suas palavras. As palavras revelam o que a pessoa é realmente. Logo, a pessoa é julgada pelo que é. Aceitando Jesus, nascendo de novo e sendo uma nova criatura, as palavras de uma pessoa honrarão a Deus e abençoarão o próximo. Amém. Se nascemos de novo, ser uma nova criatura, nossas palavras vão fazer o quê? Honrarão a Deus e abençoarão o próximo. Nós precisamos ter misericórdia dos que sofrem, gente, pelos que estão no mau caminho, pelos moradores de rua, pelos drogados, pelo ladrão, pela prostituta. Palavra de ódio não cabe para nós cristãos. Não cabe sermos julgados, fazemos tão direitinho, frequentarmos igreja e fazemos tal coisa, sempre são palavras nossas são duras, e Deus chegar um dia lá e falou assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas o que eu fiz de errado? Suas palavras, meu filho. As suas palavras eram terríveis. Esses dias o sujeito falou assim, teve um discurso, tinha lá um religioso falando. Eu falei, eu não consigo entender isso. Alguém falar num tom colérico, de ódio. Se a Bíblia fala para nós sermos temperantes no falar, e a nossa palavra seja temperada com sal, o sal certinho.
é bom que a gente aprende muito com a palavra de Deus. Eu aprendi muito com esse estudo. Vamos falar a oração repetida? Pai amado e adorado. Pai amado e adorado. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Me faça nascer de novo. Me faça nascer de novo. Para as minhas palavras. Para as minhas palavras. Honrar a Ti e ao próximo. Honrar a Ti e ao próximo. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Em Salmos, vai dizer o seguinte: As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Salmo 12:6. as palavras de Deus são como a prata refinada em fornalha de barro. Eu não entendo muito de purificação de prata, mas em fornalha de barro deve ser bem melhor, né? Porque ele faz questão de... Palavras do Senhor, Deus, são como a prata purificada 7 vezes. Olha que puro. Prata puríssima, 7 vezes. A palavra do Senhor, Deus, são puras. A palavra do Senhor são de bênçãos para você. Não é de maldição, não. São de bênção. As palavras são palavras de consolo, palavras de milagres e palavras de bênçãos. Deus tem palavras muito boas para você. Ponha na presença de Deus o seu pedido, que Ele tem causado dor e preocupação, ou que precisa de um conforto, precisa de um alívio. Põe diante de Deus. O Senhor Deus liberará a sua palavra de bênção, de cura, de libertação, de milagre, de conforto para você. Deus liberará a sua palavra e declarará a bênção. Deus não tem um coração ruim. Deus nos amou tanto que enviou o seu único filho para nos salvar. Se Deus não poupou o seu próprio filho, muito mais bênção Ele nos dará. As palavras de Deus são boas, são puras, mais refinadas do que a prata no forno de barro, purificada 7 vezes. Creia somente. Para quem crê, tudo é possível. Nosso Deus é o Deus do milagre. Quero orar com você. E a palavra de Deus é que você tenha muita fé e que Ele escutará as suas orações. Amém? Senhor Deus, querido Pai, as Tuas palavras, Senhor, são de amor. Porque o Senhor é o bom pastor que cuida de nós. O Senhor é um Deus, o Senhor, que age como uma mãe amorosa. Uma mãe que tem palavras de carinho. E que na hora da nossa angústia, do nosso desespero, na hora da dor, o Senhor tem trazido consolo. Ou o Senhor consola aqueles, o Senhor, que perderam os seus entes queridos. Ou o Senhor, aquela mãe, o Senhor, agoniada, Pai. Ou o Senhor, que tanta dor, ó Pai, que nós pedimos que as Tuas palavras, Senhor, venham confortar. Aquele que está passando problemas, Senhor, na área financeira, de alguma coisa que compra, vende um comércio. Aquele que está com um parente doente, o Senhor em processo de tratamento. Ou Senhor, aquele que tem um filho problemático, o Senhor, o casamento não está bem. Ou Senhor, seja qualquer o problema, Senhor, aqui não mencionado, que tem limitação física, Senhor. Ou Senhor, os que têm problema psicológico, como depressão, Senhor. Qualquer que seja o problema, Senhor, as Suas palavras Senhor, calme. Eu vou resolver o seu problema. Ou Senhor, dê fé, Senhor, para que nós creiamos o Senhor na Tua palavra. Que a palavra, Senhor, de que de tudo vai dar certo. Consola esse coração, Senhor. Traga bênção, traga milagre, Senhor. Nós creemos no Teu milagre, Pai. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar ao Pai Nosso e a bênção final. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto contigo. E o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, e até a próxima, em nome de Jesus. E que as palavras de Deus é que você é um vencedor, e você é uma pessoa muito especial, e que Ele te ama muito. Fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.